Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Hoje o 11º episódio do Lança Braba e como vocês estão vendo, em um formato diferente. Eu falei para vocês umas 4 semanas atrás que eu ia iniciar um novo jeito aqui no Lança Braba como um teste até para um quadro novo que eu estou pensando em ter aqui para o canal. E que teria um convidado, e o convidado seria mais do que especial, porque é o meu amigo Elias Nassif, lá da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, a minha igreja, tem 16 anos, e sabe de quase tudo que uma pessoa de 16 anos pode saber. Teologia bíblica, estudo dos manuscritos da Bíblia, hebraico. Então, chamei ele aqui para a gente ter uma conversa com olhares diferentes e com gente nova de cabeça boa. Elias, se apresenta aí, cara. Muito bem-vindo aqui pro canal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo por ter me convidado. Assim, estar aqui entre amigos mesmo. E eu espero que a gente consiga realmente edificar a sua vida, você, espectador, ao tentar responder essas perguntas aqui. Beleza, então. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é de um tema que você gosta, Elias. É o seguinte: como defender a Bíblia daqueles que dizem que ela é falha por ter sido feita por homens? Essa pergunta é muito interessante. Ela aparece muito em discussões e ela às vezes pode assustar muita gente crente que não sabe muito do tema. Mas a principal coisa que eu percebo é a questão do que a pessoa chama de falha. O que ela chama de falha? Porque nós, como cristãos, reconhecemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, não como um livro já todo escrito que vem na mão de nós, mas foi escrita por homens ao longo do período de escrita bíblica, utilizando a cultura, de todo o conhecimento desses humanos, mas Deus guiando a escrita. Mas a pergunta é, o que ele chama de falha? Porque muita gente, se for perguntar, retribuir perguntando o que você chama de falha, às vezes não vai saber, às vezes não entende, porque foi um argumento decorado. E então eu já peço, já falo para quando você estiver debatendo com essas pessoas, perguntar para elas o que ela chama de falha ou de erro por ter sido escrita por humano. Ela pode falar dois que eu identifico mais sendo mais correntes, que é a recorrentes, né? Que é a questão da contradição, que eles falam que há várias contradições na Bíblia, e a questão de erros ao longo das cópias ou dos escribas, que acabaram fazendo com que hoje em dia a gente não tenha o texto original ou alguma coisa assim. E para ambas essas questões, a gente já tem respostas, a gente já tem como discutir elas. E eu falo que, primeiramente, para as de contradições, estude elas, veja como é que elas são, não só escute e concorde, mas estude cada texto, porque a maioria dos textos que eu tenho percebido que são contradições é tudo uma questão de contexto, em que se tira do contexto a ideia, tira outra ideia do contexto e falam que são contraditórias, porque fora do contexto elas são contraditórias. É, e, e já para a relação da questão desse período de cópias, esses erros nas cópias, esses problemas, eu recomendo você estudar a crítica textual, ver um pouquinho da introdução, ver um pouquinho do tema, e vai discutir realmente como é que os textos surgiram, como é que eles foram copiados, eles são confiáveis no dia de hoje. Então, assim, se você tem um pouquinho do conhecimento sobre esses temas, você vai conseguir responder um pouco a essa pergunta e talvez conseguir realmente respondê-lo mesmo. Bom, isso que você falou é muito interessante, Elias, porque essa questão das contradições da Bíblia, de vez em quando aparecem aqui no canal algumas perguntas. Algumas até não são exatamente contradições, aquelas clássicas, mas são trechos polêmicos da Bíblia que aparentemente têm um conflito com outros trechos. Um que foi bem interessante para mim, que eu pude estudar, foi aquele de 1 Samuel 28, que é o texto da médium de Saul, que aparentemente entra em contraste com a proibição de Deus para consulta de mortos, de médiums e tudo mais. É muito interessante quando você vai estudar a natureza desse conflito aparente, inclusive está lá no Lança Braba 7 ou 8, eu vou deixar na descrição aqui, caso você queira dar uma olhada, para você ver sobre o que o Elias está querendo dizer com esse estudo de contradições. A segunda pergunta, então, Elias, é um pouco mais difícil. Essa aqui não vai te deixar tão confortável, não. Do pior para o melhor, qual é a sua ordem dos filmes de Star Wars? E aqui contando. Claro, você pode excluir se quiser. Rogue One,
Solo e... Qual que é o outro, gente? Não, Clone Wars pode excluir. Rogue One e Solo. 11 filmes. Com certeza, qualquer resposta que eu for dar, alguém vai ficar bravo, alguém vai ficar triste e outras pessoas vão estar felizes. Mas eu estou falando da minha sinceridade. A minha ordem que eu coloquei assim, dos filmes, eu reconheço os 3 últimos filmes que saíram, o 9, o 8 e o 7, nessa ordem, como sendo os que eu menos gostei ou que eu achei os piores em toda a saga. Agora, em relação aos mais medianos, assim, eu considerei como, nessa ordem de pior para maior, assim, mas agora já no meio, o segundo filme, o terceiro filme e o primeiro filme. Porque, assim, eu acho que não são muito melhores do que a última trilogia, mas não chegam no nível da primeira trilogia que saiu, essas coisas, né? E os melhores, assim, né, na minha opinião, o primeiro, o sexto filme, depois o quarto, o quinto, que é o Império Contra-Ataca, que é um dos que eu acho os melhores, assim, dos filmes da saga mesmo, original, assim, de filmes, se chama Star Wars, assim. E o melhor que eu acho mais legal é o Rogue One, porque ele foge um pouquinho das ideias dos outros filmes e ainda assim conecta os filmes muito bem. Então, assim, eu acho que é essa mesma ordem que eu tenho assim, para colocar. Boa, mano. Eu não discordo muito de você, não. Eu acho, por exemplo, que nessa trilogia dos sequels, o 8 tem uma premissa muito legal, que é da ideia da Rey ser filha de ninguém, né? Legal, todo mundo pode ter acesso à força, mas a execução é horrorosa, assim, tem problema muito de ritmo, de continuidade, de desenvolvimento de personagem, de cena desperdiçada, assim. Mas eu vou nessa lógica mesmo. Eu tenho memória efetiva dos prequels, né? Eu gosto, para mim, o meu favorito é A Vingança do Sith. Eu coloco ele até na frente do Império Contra-Ataca por pouco. Mas eu vou mais ou menos igual você mesmo. Eu vou nessa linha do talvez trocar o 1 com o 2, o 3 lá na frente, e os melhores Rogue One, A Vingança do Sith e o Império Contra-Ataca com a trilogia original logo em seguida. Mas isso aí a gente vai apanhar de todo mundo que assistir esse vídeo e gostar de Star Wars, porque não é consenso. No grupo da faculdade mesmo, cara, a gente briga o tempo inteiro por causa disso. Mas vida que segue. Pergunta 3. Se Deus é bom, por que tem guerra? Essa pergunta é um tanto interessante, porque ela aparece muitas vezes, do jeito que ela apareceu aí, ela talvez seja mais fácil de responder. Se Deus é bom, por que tem guerra? O jeito mais fácil de responder essa é porque a guerra não é Deus que faz, mas são os homens que fazem. Então, como os homens são corrompidos e Deus é bom, eles acabam entrando em guerra e Deus ele não tolera isso. Então, assim, eu acho que no fundo, o que a pessoa estava querendo realmente perguntar era por que Deus deixa coisas ruins acontecerem na nossa vida, sendo que Ele é bom? Por que tem morte? Por que tem doença? Por que tem todas essas coisas? E isso a gente consegue ver nas Escrituras bem claramente explicando esse tema. Tanto que as Escrituras todas são para poder responder esse tema e para poder responder qual é a reação de Deus em relação a esse tema. Já começa lá em Gênesis 1, falando que Deus criou tudo bom, criou todas as coisas boas. Mas no final de Gênesis 1, não, perdão, no final de Gênesis 1, fala que Deus criou o ser humano e criou ele para poder governar toda a criação, para poder ser co-participante na questão de cuidar da criação e ser um representante de Deus aqui na Terra. No entanto, em Gênesis 3, o homem corrompe e ele se distancia de Deus, ele corrompe, ele entra no pecado e a morte entra dentro dele. E junto com isso, a gente consegue ver também em Gênesis 3, falando que toda a terra, toda a criação se corrompe também, junto com o homem, já que o homem era co-participante na questão de cuidar da terra. É por isso que a gente tem doenças, por isso que a gente tem a morte, por isso que a gente tem diversos problemas desses. E como é que é Deus com isso? Deus simplesmente deixa isso acontecer? Não. Desde o início, desde Gênesis 3 mesmo, Deus está apresentando e está fazendo uma obra para poder
tornar o mundo de novo bom. E às vezes, esse jeito que Deus está trabalhando para poder fazer o mundo bom, ele não é do jeito que a gente gostaria, talvez ele não é tão rápido quanto a gente gostaria. Eu vejo muita gente falando assim, por que ele não acaba com a guerra agora? Por que ele não acaba com a morte agora? Porque ele tem um plano que é do tempo dele, ele achou perfeito o plano que ele fez melhor do que o que a gente gostaria. Então, ele é bom, ele não tolera e ele não gosta de guerra, não gosta de morte, não gosta de várias coisas que nós corrompidos fazemos. Mas ele, por meio de Jesus Cristo, ele está trabalhando e já estamos no final do processo de reconstruir toda a criação e fazer toda boa, onde, como a gente consegue ver em Apocalipse 21, 22, Isaías 65, 17 e 25, falando que vai ser um lugar que não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter pecado, não vai ter essa corrupção. Boa, mano. Isso aqui, inclusive, é um tema muito caro aqui para o canal, que é a questão dos novos céus e nova terra. Toda essa teologia da ressurreição aí faz a gente ter uma nova leitura, inclusive sobre o problema do mal, né? Mas vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta também é um tema mais espinhoso, que na verdade não é uma pergunta, é um antagonismo que jogaram aqui para a gente falar. Agnosticismo versus gnosticismo. Essa pergunta é muito interessante, assim, todas elas são bem interessantes, mas essa é especificamente porque ela traz muita confusão na questão dos dois termos, porque mesmo que eles pareçam ser um contrário do outro, eles na verdade não têm nada a ver um com o outro. Gnosticismo, do que a gente sabe, gnosticismo é um conjunto de ideias filosóficas, um conjunto de filosofias que surgiram no século II, século III, século II, século III, naquela região, nesse período de tempo, e que ela acabou entrando um pouquinho na igreja, quando ela estava surgindo, ela entrou na igreja, por isso que a gente consegue ver nas cartas e alguns pais da igreja falando contra ela, e que ela é um pouquinho herética nas ideias que ela traz quando ela é mesclada com o cristianismo. Os três pontos principais que ela traz, que acabam trazendo coisas ruins para o cristianismo, primeiro, a questão do dualismo que eles têm. Esse dualismo é na ideia de existe um mundo material e existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual é bom, perfeito, enquanto um mundo material é extremamente ruim, ele é imperfeito, tanto que ele chega ao ponto de falar que quem criou esse mundo material foi um Deus mau, não foi o Deus Todo-Poderoso, foi alguma divindade ruim que criou esse mundo. E, como a gente conseguiu ver na outra pergunta, que não é verdade. Deus criou o mundo perfeito. A gente corrompeu o mundo e que trouxe coisas ruins. Então, essa é a primeira ideia, que eles veem o mundo espiritual como algo perfeito e o mundo que a gente está aqui é um mundo imperfeito e ruim. O segundo problema é o problema que eles têm em questão da salvação, que é a questão que eles têm ideia de que salvação não é algo que Jesus morreu para poder nos salvar, mas é algo que é uma elevação espiritual, onde a gente consegue vencer a nossa carne e rejeitar a nossa carne, o mundo material, que é ruim, e elevar espiritualmente e ganhar conhecimento espiritual. Tanto que gnosticismo e agnosticismo também vem da palavra gnosis, do grego, que significa conhecimento, ou seja, você ganha um conhecimento espiritual elevado maior. E o último problema, que talvez seja o maior de todos, é o docetismo, que é a ideia errada em que Jesus não veio em carne, ele veio em espírito, e que foi até um dos problemas que foi retratado pelos apóstolos, que é essa questão que eles vieram estão falando que veio espírito, mas ele veio em carne, estava entre nós em carne. E por que eles falam isso? Porque como eles pensam que o mundo material é ruim, eles falam assim, Deus não pode ter vindo em um corpo material. Ele deve ter vindo com um espírito. E qual que é a diferença disso com agnosticismo? Como agnosticismo é um pouquinho mais conhecido entre nós aqui, que é a questão, pegando a gnosis, né, conhecimento,
E A, o prefixo A, que é não conhecimento, a questão da ignorância. E ela foi uma palavra que foi criada em 1869 pelo biólogo Thomas H. Huxley. Se eu estiver pronunciando errado, assim, eu já não sei. Mas ela foi cunhada por esse biólogo e traz nela a ideia de que nós, como seres humanos, com o conhecimento que a gente tem, a gente não consegue falar ou afirmar se existe ou não um meio divino ou algo metafísico, porque a gente não tem esse conhecimento ainda, ou talvez nem terá esse conhecimento para poder afirmar. Então, essa é a diferença, ou seja, não tem nada a ver, só os nomes que parecem antagônicos. E bom ressaltar que, biblicamente falando, que esse canal aqui traz a perspectiva da espiritualidade cristã, os dois estão errados, né? A gente não tem uma perspectiva nem agnóstica, porque nós cremos que nós temos a capacidade que Deus nos dá de perceber a sua existência, o seu poder, e através da revelação especial também em Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo. E nós também somos contra essa perspectiva agnóstica, né? Meio platonista, assim, nós cremos que a matéria não é essencialmente má, mas Deus criou a matéria e vai redimir a matéria. Por isso que nós falamos na teologia da ressurreição, voltando ao tema aqui que nós falamos. Então, a quinta pergunta também não é uma pergunta, é um pedido de indicação, cara. Indica aí pra gente 5 livros que você acha que a gente não pode passar por essa vida sem ler. Eu peguei 5 livros principalmente baseados na questão das perguntas que a gente está aqui, porque eu vi que há alguns livros que poderiam ajudar, principalmente a primeira pergunta, a poder responder as perguntas que estavam aqui. Eu peguei, primeiramente, esse livro aqui, que é Aparentes Contradições da Bíblia, de Abednego Lisboa Júnior, e ela vai apresentar vários textos que as pessoas falam que são contradições e vão querer apresentar alguma explicativa, ou apresentando contexto, ou apresentando a cultura, ou algo diferente que possa ajudar a responder essas contradições. E ela, então, se você está querendo saber um pouquinho das respostas, é um bom caminho para poder começar a ver a questão das contradições. Agora, outro livro que eu também peguei é de Craig Blomberg, que é a confiabilidade histórica dos evangelhos. Ele é um ótimo começo se você quer pesquisar sobre crítica textual ou pesquisar sobre esses temas. Então, e vai falar especificamente dos evangelhos, depois vocês vão expandindo para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento. Eu acho que é uma boa para você começar. Eu tenho lido, ele é muito bom, muito fácil de entender e vai te levar assim para outros mundos em questão de crítica textual. O terceiro livro é Introdução à Teologia Bíblica, o Desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, então eu vou tentar pronunciar o mais próximo possível, tá, gente? Raymond Goldsworthy. Ele é em português, né? Só o escritor que está com o nome difícil em inglês. E ele é uma introdução realmente, se você quer estudar teologia bíblica, esse ramo da teologia, ele é ótimo, é fácil de entender, ele pega algumas questões básicas, então assim, você precisa ler esse livro. Agora, mais 2 livros são a questão de Em Defesa da Graça, de Lee Strobel. Talvez você conheça outros livros dele mais famosos, mas esse daqui, Em Defesa da Graça, é muito bom. Vai apresentar diversas histórias onde a gente consegue ver a questão da graça e que, sim, realmente encheu meu coração ao ficar sabendo do tanto que Deus foi gracioso e abençoou tantas pessoas que estavam realmente necessitadas. Então, ele é um ótimo livro também para você ler. E, por último, eu tenho esse livro aqui, Preso com o Estado Islâmico, de Peter Daszak. Esse livro é um livro muito bom que conta a história desse Peter Daszak, ele contando a história de como ele, como missionário, ele foi preso no Sudão do Sul e acabou passando por muitas dificuldades, passando por vários problemas, assim como fala aqui, ele ficou preso com o Estado Islâmico, com gente punk do Estado Islâmico, e conta todo esse processo, tanto que Deus cuidou dele, tanto que Deus ajudou ele a sobreviver a situações assim que eram realmente
A gente acredita, quando vai lendo, acredita que ele vai morrer, mas aí Deus cuida dele, Deus protege ele, e ajuda ele a crescer. Então, são esses os 5 livros que eu recomendo para você ler na vida. Boa, mano. Muitíssimo obrigado pelas indicações e pela participação aqui. Foi um prazer ter você. E certamente vamos marcar uma segunda participação sua aqui no canal. Não fique achando que essa vai ser a única, não. Cara, fala pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais aí, para poder acompanhar um pouco dos seus pensamentos. Eu não sou muito de redes sociais, mas talvez vocês possam me ver no Instagram, elias.nassif, esse é o meu nome lá no Instagram. E eu acho que é só isso mesmo. Sei que eu espero gastar tempo em rede social demais. Não é bom, não. Só aqui no canal do YouTube, aqui tá liberado. Gente, muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, aquelas dicas de sempre, dá aquela moral, curta para dizer que você está gostando, comenta dizendo o que você achou dos temas, das respostas. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações. E mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo para que mais gente participe dessa conversa e ela vai ficando mais povoada. Um abraço, até segunda-feira na nossa semanal e que Jesus te abençoe. Valeu, Elias, até mais. Valeu, até mais.